fronteiras. Eu acho impressionante o Brasil, né, pelo tamanho continental, pela população, pelo peso econômico. Ele é um líder natural, querendo ou não querendo. Mas a gente teve uma diplomacia superativa com o Lula e depois isso despencou com a Dilma Rousseff. A gente vê aqui do lado a Venezuela, né, daqui a pouco os Estados Unidos é que vão dar um jeito naquilo lá, e o Brasil não se comporta como líder, não assume a sua posição. Qual é a sua política externa, caso o senhor seja eleito? Com isso, o senhor responde esse bolinho aqui de perguntas dos alunos Bom, de RI. o Brasil tem que se guiar por dois conjuntos de valores. O primeiro é recuperar o ideário do Barão do Rio Branco. Não sou eu que estou inventando. E tem a ver com a questão da Venezuela no prático. Quais são os princípios da diplomacia brasileira respeitada mundialmente? Não intervenção em assuntos domésticos dos outros. Solução pacífica dos conflitos. Multilateralismo assentado no direito e proscrição da violência como solução e autodeterminação dos povos. Esse é um conjunto de valores. O outro conjunto de valores tem a ver mais com a questão econômica. O Brasil deve guiar a sua relação com os Estados Unidos, que está em frangalhos, nós precisamos restaurá-la, primeiro com os vizinhos, na discussão da tarifa externa comum do Mercosul com os europeus e com essa complexa questão do BRICS, especialmente com a questão da China, que é uma tensão muito grave e complexa que exige do Brasil muita consciência coletiva para a gente não ser uma ex-nação daqui a um meio século. Nesse primeiro conjunto de valores, aflora com mais dramaticidade, com toda razão a Eliane Cantanhede, a questão da Venezuela. A questão da Venezuela é bem típico dessa miudice em que o debate brasileiro se confrontou. O regime Maduro foi se degradando completamente e a diplomacia da cúpula do PT alisando a cabeça, desconsiderando todas as contradições, até chegar no limite por uma hipotética solidariedade à esquerda do espectro ideológico. Entra o PSDB com o Temer e faz o oposto. Assume a vassalagem de isolar a Venezuela a serviço da política externa do TACAP norte-americano, do tio Sam. E a posição correta é aquela que nós deveríamos buscar, que está embutida na inteligência da sua pergunta. É natural a liderança do Brasil, sob o ponto de vista da vizinhança, sob o ponto de vista das identidades culturais e sob o ponto de vista econômico. A Tucanada escondeu do Brasil que há 6, 7 anos atrás, há 5 anos atrás, o Brasil tinha um superávit bilateral com a Venezuela comercial de 5 bilhões de dólares em favor do Brasil. Eles são Brasil dependentes, porque eles ainda se insistem na monocultura do petróleo e o Brasil, porcamente, destruindo como está, ainda é o fornecedor do aparato industrial do papel higiênico ao automóvel. Pois bem, jogamos toda essa história na lata do lixo por vassalagem do Tucanato aos norte-americanos. E o que aconteceu? Não é os Estados Unidos vai. Hoje, a Venezuela isolada, inclusive especialmente por nós, a Venezuela está cheia de assessores militares e de inteligência da China e da Rússia. Na nossa fronteira. Enquanto isso, os norte-americanos estão convidando a Colômbia, outro vizinho nosso, avizinhado a nós, para se filiar na OTAN, que é a Organização Militar do Tratado do Atlântico Norte. Todo mundo sabe que a Colômbia fica no Pacífico Sul. Então, veja o que está acontecendo pela irresponsabilidade desses canalhas que nos governam, tendo usurpado o poder. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, nós estamos com estacionamento estrangeiro das potências mundiais na nossa fronteira. E o Brasil ficando com o preço amargo disso, que é o pepino de mais de 70 mil refugiados que perderam tudo no regime do Maduro.